Vamos lá, meus queridos. Deixa eu só fazer algo aqui e a gente continua. Sim, vamos lá. Então vamos continuar falando sobre ainda o pré, né? Pré-milenismo, é isso? Tá na página 76. O que defende esse ponto de vista crê que Jesus virá outra vez a essa terra de maneira visível, antes da implantação do milênio. Nessa doutrina é ensinado que Cristo veio a primeira vez para oferecer aos homens o seu reino e dar-se a si mesmo em resgate de todos. Porém, ambos foram rejeitados. Por isso, quer dizer, sua morte, o reino, né? Por isso ele virá outra vez para implantar seu reinado. É importante ressaltar que enquanto o amilenismo e o pós-milenismo interpretam os acontecimentos apocalípticos de forma simbólica ou puramente espiritual, esse sistema tende a interpretar os fatos quase que totalmente literal. Isso porque admite que muitos acontecimentos e figuras são simbólicos. Contudo, a maior parte é realidade concreta, ou seja, como está escrito, de fato acontecerão na história, tá? Sendo assim, creem num anticristo pessoal, na Babilônia como um sistema religioso, na vida pessoal de Jesus Cristo a essa terra, e um período de grande angústia no planeta por causa do derramamento da ira de Deus, aí pelas taças e tal, né? Em duas testemunhas reais que profetizarão durante algum tempo, que aparecem no Apocalipse, e ainda aguardam pelo menos mais 2 guerras mundiais. Essa posição foi mantida pela igreja primitiva nos seus primeiros 3 séculos, olha só, tendo como adeptos Papias Irineu e Justino Mártir, Tertuliano, Hipólito, Metódio, Comodiano e Lactâncio. São os grandes nomes da teologia, aí, principalmente nesse período dos 3 primeiros séculos, tá? Um pouquinho mais, né? Com a chegada do poder do imperador Constantino, no 4º século da era cristã, as perseguições à igreja cessaram. O imperador oficializou o cristianismo como religião do império e passaram a crer no amilenismo. Ou seja, o milênio era uma superstição, ponto defendido por Agostinho, né? Outros, como Martinho Lutero e Calvino, aí a gente já está falando 1500 e alguma coisa, foram cautelosos na interpretação pré-milenista. Apesar de sua oposição, foi um teólogo calvinista, Jonathan Harris, e quem reviveu o ensino do pré-milenismo em forma acadêmica no mundo moderno. Vocês percebem, irmãos, que assim, num período, todos os principais acreditavam no pré-milenismo. Outro período foi reavivada a questão do amilenismo. Então são questões que não é algo que é assim, essencial na doutrina cristã. Não é algo que vai definir se a pessoa é salva ou não. Não é algo que vai interferir na sua salvação. Tá certo? Então, essas coisas que a gente não julga essencial, é que a gente precisa ter cuidado quando o irmão tem uma posição contrária. Tá? Então, aqui que a gente percebe, né, sobre essa questão. Vamos pular aqui na página 77. Deixa eu pular aqui o textozinho, né? Apesar que vale a pena vocês lerem depois, só para eu ganhar um tempinho aqui. Então, nessa visão, Cristo virá para pelejar pelo povo judeu em um momento de crise sem precedente na história desse povo, numa batalha chamada de Armagedon, que se dará logo após a grande tribulação. Ele vencerá os inimigos, julgará as nações, prenderá Satanás e implantará o seu reinado literal neste mundo, que, segundo essa corrente de pensamento, durará exatamente 1000 anos. Em seguida, o diabo será solto novamente, enganará as nações e será definitivamente aniquilado, sendo lançado no lago de fogo. Após isso, virá o julgamento dos mortos. O que defendem esse ponto de vista, creem que a vinda do Senhor Jesus será precedida por sinais e acontecimentos importantes, como guerras, pestes, fome, violência sem igual, terremotos, furacões, grande apostasia, pregação do Evangelho no mundo todo, surgimento do anticristo e, por fim, um período de grande tribulação. Após sua vinda, virá um período de paz e justiça, no qual não haverá mais guerras, injustiças, fome e dor. Todos conhecerão a Deus e a natureza e estarão em harmonia com o homem. Existem 2 tipos de pré-milenismo, o histórico e o dispensacionalista. Olha, irmão, até o pré-milenismo ainda se divide em 2.
Percebe que o negócio vai complicando cada vez mais, que a gente estuda, vê as posições dentro da posição, né? A gente vai estudar a soteriologia, por exemplo, a gente já soteriologia, doutrina da salvação, nós já estudamos aqui em teologia sistemática, muito superficialmente. Mas lá vai estar, eu me recordo, foi no Facebook, um irmão lá postou assim: eu sou supralapsariano, calvinista, amilenista. Ele colocou tanto termo, irmão. Só faltou colocar: eu sou crente, né? Não pôs ainda. Mas, por exemplo, na soteriologia, a gente vai falar, tem o infralapsariano, o supralapsariano. O pecado se deu, a queda se deu, tudo foi antes do lapso, né? Então percebe que dentro da soteriologia a gente vai ter várias correntes. Dentro da escatologia a gente vai ter várias correntes. Dentro dessas correntes ainda a gente tem, por exemplo, o calvinismo. Não tem só o calvinismo, tem o calvinismo e o hipercalvinismo. Quanto mais se estuda, mais complicado fica o negócio. Então cuidado para que você não desanime às vezes quando vai estudando. Eu, na verdade, eu me desinteresso por algumas questões, porque eu vejo que não vai agregar muita coisa. Só vai ser mais conteúdo para que complique mais as coisas. Como eu busco a simplicidade em tudo na teologia, então quando aquilo já, de alguma maneira, sana, ou pelo menos sacia a minha necessidade de compreensão, eu paro ali, irmãos. Se a gente cavar, a gente sempre vai achar mais alguma coisinha. Sempre vai ter um teólogo que ele tem uma abordagem dentro da outra abordagem, e a abordagem dele não é a outra, que é a outra, que é a outra, entendeu? Então calma, não se desespere, e se você já tem uma compreensão, sossegue nisso, a não ser que você queira defender a tese, queira se especializar naquilo, queira ser um professor de teologia no nível bacharel, quer ir para um doutorado, para um mestrado, você se especializa daquilo para entrar nos termos acadêmicos e alcançar esse público, tudo bem, vai em frente. Mas como não é o meu caso, então eu decidi parar em alguns momentos que para mim tá bom. Tá certo, irmão? Então é só uma sugestão, né? Então vamos lá. Vamos estudar o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista. O pré-milenismo histórico, só lembrando, o dispensacionalismo também é uma vertente e é uma preferência dos pentecostais. Os históricos não são dispensacionalistas, tá? O que é o dispensacionalismo? Acredita que Deus ele foi tratando com a humanidade em épocas diferentes, de formas diferentes. E aí o dispensacionalismo vão ter 8, né, Maurício? Não faz memória, né? Então tem lá o tempo da inocência, antes do pecado. Né? O homem não tinha inocência, quer dizer, não conhecimento. Eles não conheciam o pecado. A inocência, a consciência. Eles tinham agora a consciência. Então após o pecado. Aí vem a terceira dispensação, que seria os patriarcas, né? Deus, patriarcas ou governo humano. Deus, ele se relacionava com o ser humano nesse período através dos patriarcas. Os homens governavam a terra. Aí vem depois a outra dispensação, que é chamada lei. Na dispensação da lei, então Deus governava através da lei. É a lei que direcionava tudo, tá? A lei de Moisés, aquela coisa toda. Aí vem a época da graça, quando Jesus vem, né? Na época da graça, ela vai até o arrebatamento da igreja. Aí vem a última dispensação, que é o milênio. Acho que eu devo ter pulado aí. Mas é só para entender que são momentos da história, épocas na história, onde Deus se relaciona, governa e se revela ao homem. Isso é o dispensacionalismo. São dispensações onde Deus vai tratando com a humanidade. Tranquilo, né? Entender isso aí? Tudo bem? Vamos. O pré-milenismo histórico. Nesse pensamento não há uma distinção Nesse pensamento não há uma distinção extrema entre igreja e Israel. Cresce na ação de Deus na história, de maneira que tanto um quanto o outro tem papel importante no desenvolvimento do seu plano e se entrelaçam no desenvolvimento histórico do seu reino. Todos os acontecimentos têm a ver com ambos, em que um depende ou completa no outro, ou se completa no outro. Nessa visão, não há separação ou marcos históricos para o povo judeu e para os salvos, em que um se distancia totalmente do outro quando estão sendo tratados por Deus. Para entender melhor, apresentaremos uma cronologia de acordo com o pensamento pré-milenista histórico. Israel surge no cenário mundial como um povo separado por Deus para abençoar todas as famílias da terra, lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, né?
Então lá nasce o chamado povo de Deus, tá? Os judeus. Por causa disso, aliás, eles não eram nem chamados de judeus, né? Hebreus, né? Eram os hebreus. Os judeus vieram, inclusive, numa época que já estava formado a nação de Israel, tinha as tribos, inclusive por conta da tribo de Judá, é que eles passaram a se chamar judeus, tá? Então, nem Israel também era. Israel é um dos filhos, neto, né, de Abraão? Abraão. Israel é o Jacó, né? Isaac e Israel, né? Então, Abraão, Isaac e Israel. Então, Israel também não era conhecido, e a nação foi conhecida como a nação de Israel por causa de Israel. Então, aqui eles eram chamados e conhecidos como os hebreus, os Abduru, no hebraico, que quer dizer os peregrinos, os andantes, os ambulantes, aqueles que iam vivendo de tenda em tenda. Como é que é esse nome aí em hebreu? O Erickson gosta, é maravilha. Então, vamos lá, amados. Por causa de sua desobediência e incredulidade, passaram por tempos de disciplina e sofrimento. Em meio a tantas dificuldades, surge uma profecia a respeito de um Messias, que restauraria Israel e o colocaria como cabeça das nações. No tempo determinado por Deus, nasce um menino em Belém, chamado Jesus, que era o próprio Messias prometido. Ele é rejeitado pelos judeus, mas todos aqueles que o aceitaram e se tornaram participantes da promessa divina, nesse caso tanto judeus, né, o povo da promessa, quanto gentios, os pagãos ou gentios foram beneficiados. No final dos tempos, Cristo virá pela segunda vez e trará grande livramento para Israel. Porém, quando essa vinda acontecer, ele estará acompanhado da igreja, da qual fazem parte os salvos arrebatados no momento do arrebatamento, inclusive aqueles que alcançaram a salvação no período da grande tribulação. Em seguida virá o milênio, período em que ambos, ou seja, a igreja e o povo judeu estarão reinando com Cristo durante esses 1000 anos. O que percebemos desse ponto de vista é que não há separação entre um povo e outro. Não vemos a igreja sendo afastada do contexto histórico para que Deus cumpra suas promessas em Israel. Pelo contrário, ela está bem ativa no que tange ao povo da promessa. Então esse é o dispensacionalismo histórico, o pré-milenismo histórico. Agora vem o pré-milenismo dispensacionalista. Os que defendem essa posição, ao contrário do exposto anterior, afirmam que há sim distinção entre Israel e a igreja. Dizem que as profecias do Antigo Testamento relativas ao povo judeu não se cumpriram cabalmente, todas elas ainda, né? O que só ocorrerá num futuro próximo, durante o milênio, onde, por exemplo, Israel, onde eles possuirão a terra, onde eles, de fato, né, serão aquele povo central, dali Jesus governará todo mundo. Então, só no milênio que acontecerá isso. Creio que na atualidade vivemos a dispensação da igreja, ou essa época da graça, não é, irmãos? Época da graça. Eu não estou nem concordando com um e nem com o outro, hein? Só estou relatando aqui o negócio. Não viu? Então não fale nada que eu falei. O professor pensa assim, eu não falei nada, só estou relatando aqui. Engraçado que no livro não tem os contrapontos. Porque aqui ele está defendendo o seu ponto de vista, né? Não, mas aqui nem teria. Não teria, porque é o pré-milenismo. Então o pré-milenismo tem essas duas vertentes, que isso não tem problema também. Quem é pré-milenista segue o outro. Entendeu? Não há muita briga. Dentro dos pontos de vista não há tanta briga, há no outro ponto de vista. Então o amilenista já vai discordar com as duas e não quer nem saber, e assim. Mas quem é meu Deus, o que eu ia falar aqui? Esqueci. É tanta vertente, irmão, mas assim, quem tem um ponto de vista, embora ali tenha divergência, mas eles não vão ser ferrenhos um contra o outro. Né? Porque eles compactuam de quase tudo. Então, tranquilo. É da mesma facção. Quando ela foi tirada da terra, o que ocorrerá antes da grande tribulação virá a dispensação do juízo de Deus nessa terra, e logo em seguida a dispensação milenar, ou de Israel. Nessa época voltarão os sacrifícios, todos cerimoniais judaicos, portanto a igreja não terá participação humana. Porém a Bíblia diz o contrário. Olha, chegou já. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que aqui virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerão um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais. No dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentarei, diz o Senhor. Porque este é o concerto, e depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento
em seu coração escreverei, e eu disserei por Deus, e eles serão povo, dizendo novo concerto. Envelheceu primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. O antigo pacto era um símbolo transitório que apontava para algo melhor e eterno através de Jesus Cristo. Portanto, retornar ao sacrifício é anular a tipologia do Antigo Testamento e o próprio sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Vocês percebem então que o autor do livro, ele não concorda com esse pré-milenismo dispensacionalista. Ele é um pré-milenista histórico. Tá certo? O autor do livro. Dissemos que, de acordo com esse ponto de vista, a igreja se mantém como agência de Cristo nessa terra, até que venha o período da grande aflição, denominada de grande tribulação, momento em que os salvos serão arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. Porém, a polêmica que surge é se a igreja será arrebatada antes, durante e depois do período de aflição. Dessa dúvida surgem então as três opiniões, distintas, intituladas de pré-tribulacionismo, mid e pós-tribulacionismo, as quais discutiremos ou não no próximo capítulo da novela. Agora, se vocês quiserem, irmão, vai, trem.